Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre relacionamentos com Deus, o Criador, a luz que não foi criada, que sempre existiu, né? Nós sabemos que Deus tem olhos para todos os lados, ou seja, ele vê absolutamente tudo. E todas as decisões dele são extremamente perfeitas, porque ele vê tudo. Agora, muitas vezes, os seres humanos, devido ao pecado e devido à queda desde Adão e Eva, houve naquela queda uma separação nossa com Deus. Então, nem sempre os relacionamentos entre o homem e Deus fluem de uma forma harmoniosa. Por quê? Porque houve o pecado e com o pecado houve o rompimento da aliança, correto? E Jesus Cristo, de acordo com a Bíblia, seria a nossa reconexão, a gente nos conectar novamente com a fonte de luz que é Deus. Agora, muitas vezes, por toda a história bíblica e por toda a história humana, os homens duvidaram da ciência de Deus, duvidaram da justiça de Deus. Por exemplo, nós temos a questão do, do Jacó. E ele era o escolhido por Deus, mas ele achava que ele não ia conseguir nada com aquilo. E ele tinha um irmão dele, gêmeo, Esaú, e o Isaac gostava mais de Esaú do que Jacó. Então Jacó não teve fé. E ele com a mãe dele armaram um- uma situação em que ele acabou recebendo a bênção de Isaac por engano. Mas ninguém engana Deus. As coisas de Deus são perfeitas. Ou seja, a gente precisa ter fé. Porque depois que houve o rompimento com a aliança de Deus, com Adão e Eva, depois que o ser humano caiu em pecado e a natureza caiu junto, nós perdemos essa conexão e nós perdemos a confiança com Deus. Temos o exemplo, por exemplo, do Abraão. Deus falou para Abraão, olha, leve o seu filho Isaque e sacrifica o Isaque. Quer dizer, aí o Abraão foi fazer isso. Quando ele foi no momento que ele ia sacrificar o filho dele, que ele tanto esperava a vida inteira, o anjo do Senhor veio, interferiu e um animal foi sacrificado no lugar do Isaac. Agora, o que nós precisamos entender é que nem sempre as coisas fluem do modo que a gente quer. Mas, para falar a verdade, o modo em que Deus quer que as coisas aconteçam é sempre o mais certo. Às vezes, uma dificuldade na vida é para evitar você de fazer uma besteira. Às vezes, uma limitação que Deus pôs na sua vida foi para evitar algo, ou foi para te ensinar alguma coisa. Porque se Adão e Eva tivessem pecado, comendo do fruto proibido, e eles tivessem conhecido o que que é o mal em referência ao bem, mas se eles nunca tivessem sofrido nada, qual é o respeito que eles teriam pela luz? Porque o universo era perfeito, o universo era perfeito. Para todos os lugares se podia olhar, se via Deus. Quando dois homens, ou quando a humanidade se via Deus. É você ver Deus nas mulheres, é você ver Deus nos homens, é você ver Deus nos animais, um Espírito Santo, um templo espiritual mais santo, uma luz imensa em todos os lugares, onde não existe treva nenhuma, onde não existe é, pecado, onde não existe erros, e tudo é muito bonito e tudo é muito perfeito. E o que rompeu com essa perfeição foi o pecado, foi a desobediência.
que Deus falava: não adore ídolos. Um grande mandamento feito na Bíblia foi: não adorai ídolos. Porque o lance da árvore do bem e do mal foi uma idolatria também, porque foi dito a Adão para não comer dos frutos da árvore do bem e do mal. A árvore da vida estava lá, mas a árvore da vida, por incrível que pareça, não interessou eles. Porque quem comesse do fruto da árvore da vida viveria eternamente. Essa árvore não interessou eles. Mas a árvore do bem e do mal interessou mais. Porque era diferente, não sei. Aí eles foram lá e acabaram se dando mal, porque viram que era como é que eu vou dizer, uma armadilha. Então, o céu e o universo sofreu com o pecado, com a desobediência. E a Bíblia é clara em todo o livro da Bíblia, a Bíblia é clara em dizer que devemos seguir a luz, devemos seguir a lei e não desviar da lei. O Torá, precisamos seguir o mandamento de Deus. E o maior mandamento de todos é aquele que o judeu mais errava. Era o pecado da idolatria, adorar um outro Deus. Se os judeus de Israel naquela época nunca tivessem adorado ídolos, ou se tivessem permanecido no Torá, estaríamos no paraíso agora. Que as promessas de Deus para Abraão, para Jacó, para Moisés foi: se fizeres tudo que é prescrito fazer, e se negar tudo aquilo que não é para fazer, o Israel, a luz de Deus, ia para o mundo inteiro e os filhos de Abraão seriam a evidência da luz e a presença de Deus na terra. Só que o fato de ter existido o pecado, teve o rompimento dessa aliança e o rompimento dessa conexão entre Deus e os homens, levando à situação que a gente tem hoje. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, que é Adão. E Deus, vendo que a situação estava chegando ao cúmulo do absurdo, que estava muito difícil o povo escolhido não idolatrar, estava muito difícil o povo escolhido seguir o mandamento, seguir o Torá, eles não seguiam. Cada rei de Israel, cada rei de Judá pecava, fazia um altar lá estranho, e aí pecava. Então não tinha-se, a aliança vivia sendo feita e quebrada, feita e quebrada, feita e quebrada. Então aí não dava continuidade. E as gerações que vinham depois entendiam menos do que a geração que veio antes. E aí acontecia que Israel não conseguiu criar o reino. Foi quando foi decidido enviar o próprio Filho de Deus, que é Jesus, para ver se a gente conseguia melhorar a situação, porque foi provado que o homem por si só não conseguia se salvar. O mandamento que foi dado foi adorar a Deus e seguir o Torá, mas toda hora o Torá era violado. Então, o que aconteceu? Aconteceu que houve a necessidade de mandar o próprio Deus aqui em forma de carne e osso, como nós. Um ser 100% humano e 100% Deus para levar a gente de novo ao reino dos céus através da igreja. E nem isso deu muito certo, né? Porque não aceitaram o rei que veio, a representação que veio não foi muito bem recebida pela terra. E naquela época era o Império Romano, e por incrível que pareça, os europeus e algumas pessoas do Oriente Médio, naquela região mais próxima, entenderam
que se tratava do próprio Deus, outras pessoas não entenderam e ficou por isso mesmo. Mas o que a gente precisa entender é que nem sempre as decisões de Deus faz sentido, que nem sempre as escolhas de Deus faz sentido. No entanto, nós precisamos ter uma fé muito grande, porque toda vez que Abraão não teve fé, houve consequências. Quando Jacó não teve fé, houve consequências. Quando Davi não teve fé, houve consequências. Quando o rei Salomão pecou novamente pela idolatria, ele perdeu tudo. Ahn, então, não precisamos concordar com tudo que Deus faz, porque a ciência de Deus está além do entendimento humano. No entanto, é importante entender que, entendendo ou não entendendo Deus, ou concordando ou não concordando com Deus, nós precisamos fazer a nossa parte, que é adorá-lo e seguir os mandamentos da Bíblia. E é claro que se nós fizermos a nossa parte e permanecermos quietos na nossa, nós conseguiremos muito mais do que ficar complicando e discutindo e reclamando das coisas, entendeu? Abraão, eu não, nunca conheci Abraão, mas a Bíblia é clara da extrema falta de fé em Israel, povo escolhido. E a Bíblia é clara a respeito da falta de fé daqueles que se dizem cristãos hoje, né? Geralmente as relações com Deus não são harmoniosas porque é difícil entendê-lo. No entanto, existe mais sabedoria em Deus do que em qualquer outro lugar, porque Ele é a luz, Ele é a origem de tudo que existe, a origem da sabedoria. Então, por isso que eu falo, concordando ou não, ou aceitando ou não, você tem que viver de acordo com a lei, de acordo com a Torá, de acordo com a Bíblia. E você tem que viver, você faz a sua parte, e com certeza ele vai te ajudar e muito se você manter um coração humilde e um equilíbrio no seu bem-estar, para você não viver a vida reclamando e viver cada dia da sua vida de uma forma gloriosa, entendeu? Então é isso que nós precisamos fazer, porque quando a gente lê, por exemplo, o livro de Jó, né, toda a desgraça que caiu sobre ele, e ele era um homem justo. E aí a gente tem que entender que todos os homens de Deus na Bíblia, todos os escolhidos de Deus, tiveram episódios em que eles tiveram uma dificuldade grande quanto à fé. Mas nada disso não foi nos planos divinos. Tudo aquilo foi um plano para testar a pessoa, aperfeiçoar a pessoa, para depois a pessoa atingir o nível de espiritualidade necessário para estar de acordo com as vontades de Deus. Obrigado por assistir.